E vamos para mais um exercício sobre as leis da termodinâmica. O exercício agora nos fala sobre trabalho. Antes de lermos o exercício, vamos dar uma olhadinha na seguinte situação. Imagina que você tenha uma situação onde uma porção de gás vai receber uma certa quantidade de calor. Então, esse gás vai receber uma certa quantidade de calor. Então, uma certa quantidade de calor vai ser introduzida, vai chegar aqui nessa porção, certo? Uma certa quantidade de calor. Essa certa quantidade de calor vai realizar um trabalho. Com certeza vai ocorrer alteração de volume desse gás, ele pode realizar um trabalho. Ele pode empurrar alguém, pode realizar um trabalho, certo? Então aqui será o trabalho realizado por essa porção, certo? Dentro, o que vai acontecer? Nem todo o calor que o gás recebe é transformado em trabalho. Boa parte fica dentro dele como uma energia interna. Tá? Então aqui nós teremos então o recebimento de uma certa quantidade de calor, uma variação na energia interna e ele vai realizar trabalho. Então a energia interna vai sofrer uma variação do que ela tinha antes e o que ela vai ficar depois, porque boa parte da energia naquele momento vai ficar retida ali dentro. Ele recebeu a energia, boa parte ficou retida aqui dentro e outra parte foi para a realização do trabalho efetivo. Isso nós devemos saber para entendermos este exercício. A primeira coisa que nós temos aqui é que o gás realiza um trabalho de 100 Joule. Então ele deu o trabalho aqui do gás e o trabalho realizado aqui foi 100 Joule, 100 J. A quantidade de calor que essa porção recebeu foi 200 calorias. Aí nós temos uma situação aqui que é a seguinte. Nós temos a quantidade de calor em calorias e nós temos o trabalho em Joule. Então nós vamos ter que pegar essas 200 calorias aqui e multiplicar elas por 4,18. Nós vamos ter que multiplicar isso aqui por 4,18. Por que eu vou multiplicar isso aqui por 4,18? Na realidade, cada caloria equivale a 4,18 Joule. Cada caloria tem 4,18 Joule. Então eu preciso saber em joules o quanto que foi essa quantidade de calor que entrou para produzir esse trabalho de 100 Joule, para ficar na mesma unidade de medida. Então, quando eu multiplico 200 por 4,18, a gente tem 836 Joule. Né? 836 J, 836 Joule de calor foi o que entrou aqui. 836. Certo? Então, ó, entrou 836. Essa foi a quantidade de calor que foi introduzida no sistema. O trabalho realizado foi 100. Qual foi a variação da energia interna? Essa é a pergunta da nossa questão. A pergunta fala qual a variação da energia interna. Então tá bem fácil. Ó. Se você olhar o esqueminha que nós fizemos aqui, o que vai acontecer aqui então, ó, como nós vimos? Entra aqui uma quantidade de energia. Entra uma quantidade de energia. Que nós vimos que vai dar 836 Joule. 836. É o que entrou. Quanto é que realmente foi efetivado em forma de trabalho? Apenas 100 Joule foi transformado em trabalho. Agora tá fácil. Quanto que variou aqui dentro do que tinha antes para o que ficou depois? Ó, se entrou 836 e saiu 100, quanto é que ficou aqui dentro? Aqui dentro ficou 736. Então, praticamente, só pela dedução, sem fórmulas, a gente consegue resolver esse exercício, tá? Praticamente sem fórmulas, só no nossa intuição aqui, ó. Se entrou 836 e saiu 100, quanto é que variou dentro? 736. Mas, se nós fôssemos utilizar a equação da variação da quantidade de energia, a gente colocaria o seguinte: como que eu posso, então, encontrar através de uma formulazinha, de uma função, de uma equação? Ó, a variação de energia interna, que é o que nós queremos encontrar, nós vimos que basta você pegar
a quantidade de calor que foi introduzida no sistema menos o trabalho que foi realizado pelo sistema. Então, o trabalho é esse J estranho aqui, nem eu sei fazer direito, mas é um J maiúsculo meio estranho. Eu falei J, mas é um T, né? É um T que parece um J, né? O T de trabalho é um T meio estranho. Então, a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor que foi introduzido no sistema, que é 836, menos o trabalho que ele realizou, que foi 100. Então, a variação da energia interna é igual a 836 menos 100, ou seja, 736. Aí essa variação de energia foi em Joule, então a gente coloca a letra J aqui. Então, por dedução, nós já tínhamos resolvido este exercício por dedução, e pela matemática a gente seguiria essas regrinhas aqui. Então, por dedução, o que nós tínhamos? Entrou 836, saiu 100. Quanto é que ficou lá dentro? 736. Na realidade, não é que ficou, é temporário. Tudo isso é temporário, é um acontecido. Bem prático, né? Daria para dá para resolver sem cálculo, só pela intuição mesmo. Só pela intuição a gente consegue chegar no resultado. Beleza, gente? Espero que tenham aprendido com mais esse Aprenda Rápido.